Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. É isso mesmo. Sabe por que eu falei assim? Eu vou contar para vocês que no passado eu tive um problema que talvez, se não fosse pela cirurgia feita em mim e também pela cicatrização, e quem cuidava da cicatrização fez um trabalho excelente, que foi aos 4 anos quando foi mordido por um cachorro. Então eu poderia estar falando de uma forma bem complicada, porque se me mantivesse essa região aqui aberta, né, até mesmo a parte do nariz também, como que estaria a minha voz, como estaria a minha estética, entre tudo e tudo mais. Então, para nós falarmos sobre isso, eu trouxe uma especialista, né, que vai falar sobre tratamentos de feridas de difícil cicatrização e que isso implica muito na qualidade de vida dessa pessoa. Tem pessoas que têm cicatrizes que perduram por muito tempo, mas porque não procuram ainda uma especialista ou um especialista em cicatrizes de difícil cura. E para então, aqui eu tenho uma enfermeira, né, que é a Liana Pinheiro Santos Marques. Isso. Liana, que prazer tê-la aqui falando sobre esse assunto que provavelmente sim, tem muitas pessoas que acham que vão permanecer com aquela ferida para o resto da vida, tirando casquinha, isso, né? Isso. E não é bem assim. Existe cura sim. E está aqui ela que vai falar. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Douglas, a oportunidade de estar aqui e de falar sobre esse tema que permeia o meu dia a dia de trabalho já há bastante tempo. E dizer, né, Douglas, que abriste de maneira brilhante falando sobre o teu problema e dizendo o quanto isso pode ser significativo para uma pessoa. O quanto uma lesão que cicatriza com dificuldade ou que não cicatriza, a literatura nos traz pacientes com 60 anos de lesão não cicatrizada. É um dos maiores recordes, vamos dizer assim, de tempo de lesão não cicatrizada. E o impacto que isso tem na qualidade de vida do indivíduo. Então a pergunta é por que uma lesão não cicatriza? Por quê? Porque nós pensamos que a lesão, quando ela ocorre, podemos chamar de ferida, podemos chamar de úlcera, podemos chamar de lesão. Na verdade, as terminologias variam muito dependendo da literatura que se estuda. No entanto, ferida normalmente remete a uma lesão aberta. Então, é esse tipo de lesão que a gente trata mais, que demora para cicatrizar ou que não responde bem ao manejo, é refratária aos tratamentos, né? Então, a pessoa tem uma lesão e, por vezes, começa a tentar tratar em casa, ou com o apoio do vizinho, o apoio dos familiares. Do curador. Isto. Então a pessoa vai tentando, bota uma coisinha, bota outra e aquela lesão vai piorando. Então ela termina no médico, especialista ou não, e muitas vezes o médico também tenta um primeiro manejo, que se não tem a ver com a questão sistêmica, muitas vezes a gente não consegue também trabalhar de forma adequada, e com isso chega na gente. E a gente fica feliz quando consegue colaborar com uma lesão assim que não tá respondendo, porque tem muitas coisas envolvidas. Dentre elas, os fatores que dizem respeito ao paciente, ao cliente portador da lesão, e também os fatores externos, né? Falando nisso, falando nos fatores que dizem respeito ao paciente, nós temos que considerar as comorbidades. Por exemplo, um paciente diabético, qualquer tipo de lesão que ele desenvolver, vai ser mais difícil de cicatrizar, mais difícil de reparar, principalmente se for em membros inferiores, se for nas pernas ou nos pés. O pé diabético é tão importante que é uma entidade, praticamente. É necessário um estudo, uma avaliação da equipe multidisciplinar, médicos, cirurgiões vasculares, angiologistas, o clínico geral, o endócrino, o fisioterapeuta auxiliando nos cuidados de pisada desse paciente, que isso também é muito importante, o nutricionista, que é um outro fator que é muito importante. A nutrição do paciente deve estar equilibrada de acordo com as particularidades dele. Todos os processos orgânicos necessitam de energia. No entanto, a cicatrização é um processo que requer muita energia e requer micro e macronutrientes que vão auxiliar muito nisso.
Então o nutricionista também faz parte dessa equipe multidisciplinar que vai dar esse apoio para o paciente. E nós da enfermagem no manejo do leito da lesão, né? De onde está a ferida, o que a gente vai fazer, quais os melhores produtos para se utilizar. E dentro disso já entra toda uma tecnologia nova que tem, novos produtos, sem esquecer de tudo que a gente tem antes disso, né? Exatamente. E como se procede, no caso, que tipo de lesões que mais aparecem na tua clínica? É interessante falar sobre isso, Douglas, porque realmente assim, a lesão que, inclusive na literatura, a gente encontra, e é o que mais aparece para nós, seguindo esse panorama, são lesões vasculogênicas, de origem vascular. Sejam elas venosas, arteriais ou mistas, são as que mais aparecem. E normalmente esse paciente é diabético, então é o que mais aparece para nós, porque realmente a dificuldade que o paciente diabético tem na cicatrização, como a gente já falou, é evidente, e se ele tem problemas vasculares ligados ao diabetes ou não, que normalmente estão, também ele vai ter uma cicatrização prejudicada. E as lesões vasculogênicas, elas são tão importantes também, que tem esse número elevado, e aparecem como lesões que tiram os pacientes da atividade laboral. São lesões que deixam a pessoa mais isolada socialmente, porque são lesões que drenam, lesões que têm odor, lesões que fazem com que a pessoa se afaste, inclusive, do convívio familiar, não só do convívio. Esse paciente está lá embaixo. Exatamente, como um todo. Então a pessoa tende a ter depressão, dor também, né? Dor, muita dor também. Tem lesões que não doem. Viróticas, como por exemplo o Herpes zoster. Exato, também é um outro tipo de lesão, né? Mas essas lesões ali são lesões que fazem com que o paciente tenha mais chance de infecção, porque elas mal conduzidas, com um manejo inadequado, faz com que a chance de infecção seja maior também. Então, é um paciente que pode evoluir mal, inclusive para amputação de membros inferiores. Devido a lesões pacientes maltratadas. Acamados com longo tempo as escaras. Isso, ótimo. Então, outro tipo de lesão crônica de difícil cicatrização são as lesões por pressão, conhecidas popularmente como escaras, né? Então, essas lesões, elas podem ter 4 estágios, elas podem ser simplesmente uma área avermelhada, como podem evoluir para lesões muito profundas com grande perda tecidual, onde há exposição óssea, exposição de tendões, então são lesões muito profundas, difíceis de tratar, porque o mecanismo causal delas, que é a pressão, dificilmente consegue ser removido, porque o paciente está sobre essas lesões, deitado ou sentado. Então a gente não consegue remover o agente causador muitas vezes. Claro que hoje em dia nós temos muitos recursos, muitos. Temos colchões de fluxo de ar, de alívio de pressão, temos camas que se movimentam com maior frequência, movimenta pé, movimenta cabeceira, tem camas que inclusive auxiliam na alternância de decúbito lateral em grandes centros no Brasil, mas ainda assim a lesão por pressão é um problema muito sério, tem uma incidência muito importante, principalmente em pacientes de UTI, em pacientes graves, e são de muito difícil tratamento. Olha, vou te fazer uma pergunta, porque assim, no dia a dia a gente sempre sofre um arranhão, um tombo, alguma coisa assim, crianças principalmente, né? Então às vezes até mesmo crianças que se arranham, dali a pouquinho tá com o joelho escalavrado. Na minha época havia o mertiolate, hoje tem mertiolate. Sim. Mas eu ficava quietinho e até escondia minha ferida para não levar aquele mertiolate, porque eu não sabia o que mais doía, se era ferida, né? Se era ferida ali do tombo que ficava ali ardendo o mertiolate. Isso. Mas numa situação dessa, o que é muito importante é a questão da lavagem, dessa situação da limpeza. Com isso certeza. A orientação que tu pode fazer para uma situação dessa. A orientação num trauma, um trauma como esse, como uma escoriação, por exemplo, a orientação é limpeza. De uma lâmina de ferro enferrujado.
Aí nós já vamos para outras coisas. Um prego também, que existe muito. Isso, Tem isso. Gente que bota pão. Inclusive no diabético, né, Douglas, é bem complicado essas lesões na região plantar, porque o paciente diabético acaba desenvolvendo uma neuropatia, então ele não tem sensibilidade adequada. Muitos acidentes com diabéticos que acabam evoluindo para amputação resultam de lesões onde o paciente machucou e não percebeu, não sentiu. E com isso essa lesão foi piorando, evoluindo para infecção e o paciente acaba perdendo o membro muitas vezes, né? Mas essas lesões mais simples, como as escoriações, que acontecem muito com crianças, mas também com adultos, muito. Eu atendo muitos adultos que caem correndo. Tenho muitos pacientes que o pessoal está correndo bastante agora, né? Então o pessoal cai correndo e aí faz aquela escoriação feia. No primeiro momento tem que lavar, tem que limpar. Lavar com solução fisiológica, lavar bem exaustivamente. O uso do mertiolate, o mertiolate é de gluconato de clorexidina. Isso, então a gente está usando a clorexidina, que é um antisséptico excelente. No nosso tempo, o mertiolate ardia. Hoje, o mertiolate já vem até com lidocaína junto, que daí a sensibilidade é bem menor. Sim. E o importante é a limpeza, né? Não soprar por cima, né? Interessante isso, né? Que a gente fazia muito também, né? Exato. Coloca o mertiolate ou o mercúrio cromo também, sou do tempo do mercúrio cromo, que a gente passava e soprava em cima, né? O ideal não é soprar, o ideal é deixar secar naturalmente. E se a lesão persistir, se não evoluir bem, procurar o especialista. Porque às vezes a gente pode ter que utilizar gases não aderentes para evitar dor na hora da troca do curativo, curativos com prata, que é um antimicrobiano, quando a lesão piora um pouco mais não responde, laser terapia, tem muita coisa para fazer. É importante nós falar daqui a pouco sobre laser terapia. Isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que por vezes até abafa a ferida. Arranho e coloca um band-aid por cima. Na verdade, assim, lesão aberta não é uma boa, tá? Já se sabe há muito tempo que o meio seco não é uma boa para cicatrização de ferida, porque as nossas células se multiplicam em meio úmido. Então a gente deve oferecer um meio úmido, que é o ideal, que é o adequado, não um meio encharcado. Então, assim, o curativo ele precisa ser cuidado. Sim. Né? Ele precisa ser cuidado, avaliado, precisa de manejo adequado. Sabonete, precisa mudar o sabonete? Só glicerina ou independe? Na verdade, assim, numa escoriação ou numa ferida operatória fechada, por exemplo, a gente vai manter cuidados de limpeza normais. Assim. O ideal, por exemplo, numa escoriação é o soro fisiológico mesmo, é a melhor opção porque é mais fisiológico, como já diz o nome. Né? A gente vai manter essa fisiologia. Uma ferida operatória, que eu tô com os bordos bem fechados, com pontos de sutura, tu pode lavar com sabonete normal, depois passar um antisséptico, que normalmente é o álcool 70 ou a clorexidina alcoólica, que é o... E é isso, né? E manter, e esperar para ver como é que fica. Tá anotando isso? Você pode salvar uma vida, sabia? Porque às vezes não quer ir no médico, não quer no enfermeiro, não quer ir num posto mais próximo para ver, mas a situação pode complicar se tu não cuidar. Mas no segundo bloco nós vamos falar mais sobre isso, viu? Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor. Presente em todos os momentos da sua vida.
voltamos então ao segundo bloco. Você aí também te lembra do Mertiolate, que é dia aqui. Mas importante falar sobre uma coisa que eu vou puxar agora em relação à diabetes, tá? Porque a diabetes, ela é uma doença que às vezes a pessoa não sabe que tem. E por vezes chega, por exemplo, para a Liana, sem ela saber que é diabético, e daí tu vai estar tratando essa pessoa e ver que não está surtindo efeito. Então, gente, atenta a isso, atenta a diabetes. A diabetes é uma doença que deve ser levada a sério, porque tem vezes que a pessoa tem e não sabe, não é? E existem todas aquelas consequências. Uma das coisas, assim, Douglas, que a gente percebe, uma das coisas que a gente tem como ação do nosso protocolo é a verificação da glicemia do paciente no atendimento na clínica. No entanto, uma das coisas... Epitélis. Isso, a clínica Epitélis especializada em lesões de pele, de difícil cicatrização em especial. No entanto, nós atendemos muitos pós-operatórios também. O médico, sim, claro, com a preocupação de manter a ferida operatória em ordem e de verificar fatores que, por vezes, o paciente demora para perceber, mas o olhar aguçado do especialista faz com que isso seja verificado de uma forma mais precoce, vamos dizer assim. E com relação ao diabetes, nós estávamos falando então da verificação da glicemia, Douglas, e uma outra coisa que acontece, que a gente verifica, é justamente a não resposta da lesão. Então, uma das primeiras perguntas da anamnese são as patologias prévias e cirurgias prévias que o paciente foi submetido. Eventualmente o paciente não sabe que tem diabetes, mas nós acabamos verificando as alterações tanto na cicatrização quanto na glicemia e encaminhamos o paciente para atendimento médico. Sim. Bem como o paciente vem consultar na clínica com uma lesão no pé que não melhora há bastante tempo, vamos encaminhar para o cirurgião vascular, vamos encaminhar para o endócrino, vamos encaminhar para o infecto, para todos os médicos que podem estar envolvidos para ver por que esta lesão não está respondendo. Sim. Porque muitas vezes somente o tratamento local não vai resolver. Gosto muito de casuística. Me conta o caso mais complexo que tu já tratou hoje. Na verdade, as lesões vasculogênicas são bem importantes, mas as lesões de Fournier são muito importantes. As lesões de Fournier são lesões grandes que normalmente acometem o períneo, que é uma contaminação por um micro-organismo que deteriora o tecido todo. Então, é feito um desbridamento cirúrgico muito amplo e o paciente acaba ficando com uma lesão muito grande. No entanto, aí nós já puxamos o assunto para as novas tecnologias, novas, nem tão novas, mas à disposição para tratamento de lesões de difícil cicatrização ou lesões muito amplas, como, por exemplo, a terapia a vácuo, terapia por pressão negativa, que se usa esponjas dentro da lesão, um filme plástico, então um extensor que leva a drenagem da ferida para dentro de um coletor, é conectado numa máquina que produz uma pressão negativa no leito da lesão e faz com que haja uma deformação no sentido de diminuir a área da lesão e também de drenar aquele exudato com trocas a cada 3, 4 dias e proporciona uma resposta muito positiva. Né? Temos também a oxigenoterapia hiperbárica, que é uma tecnologia muito legal também, que temos disponível aqui na cidade, que auxilia muito na hiperoxigenação dos tecidos e que vai fazer com que esse tecido responda melhor também nessas lesões muito grandes, em lesões com osteomielite envolvida, que isso também é uma coisa muito presente no paciente diabético, difícil cicatrização, até a absorção do antibiótico também é comprometida, é um tratamento muito longo, então tudo isso determina maior cronificação. E uma coisa interessante é assim, Douglas, existe um dito que a gente usa muito explicando para o paciente que a lesão, quanto mais crônica ela é, mais crônica ela fica.
O nosso organismo secreta substâncias no leito da lesão que faz com que ela fique crônica. Se a gente não modular essa resposta, se a gente não tratar o leito de forma adequada e os fatores sistêmicos que estão presentes naquele paciente, a gente dificilmente vai ter sucesso no tratamento daquela lesão. E um dos tratamentos que modula muito a resposta inflamatória, tu conhece bem, que é a laser terapia. Sim, claro. Modula muito a resposta inflamatória. Exatamente. Auxilia demais. A odonto já usa há muito tempo. Há muito tempo laser terapia. Pós-câncer. Durante o tratamento, né, do câncer. Isso. Na mucosite. Na rádio, na químio. Isso. É muito importante. É outro tipo de situação de reparação. Com certeza. Não tem comparação até mesmo. A única contraindicação do laser são lesões tumorais. Sim. Isso sim. Agora, o tratamento da mucosite, inclusive, há muito informação baseada em evidência, né? Construída com laser terapia. Nos pós-operatórios, todos eles, porque diminui, através dessa modulação da resposta inflamatória, diminui edema e faz com que haja maior migração de fibroblastos, e com isso a gente tem uma cicatrização muito mais efetiva, né? Uma bioestimulação. Com certeza. Pelo processo de aceleração. Com certeza. Com certeza. Na mucosa ainda se observa com muito mais rapidez, porque a mucosa já é rápida, claro, né? Mas inclusive na mucosite para prevenção. Exatamente. Para prevenção de mucosite. Olha só, de novo falando sobre tecnologia, né? Ela está sempre junto com a gente. À medida que vai evoluindo os nossos tratamentos, vai evoluindo a técnica e tudo, tecnologia do lado, né? Com certeza, com certeza. No entanto, a gente não pode esquecer do básico. Sempre. Limpeza adequada, verificação das necessidades do leito, da lesão. O que tem ali? Tá um tecido vermelhinho, bonito, tem um tecido desvitalizado, amarelo, mais escuro, precisa de desbridamento, não precisa? Como é que a gente vai modular esse exudato todo que está saindo? Tudo isso é importante, não dá para esquecer do básico. Com certeza. Relação oxigênio, bactéria e ferida. Diga aí. Na verdade, a gente sabe que nós precisamos muito de oxigênio, né? Tanto é a hiperbárica ali que vem para ajudar muito, e hoje também já se fala muito em ozônio também no tratamento de lesões. Já se fala muito em ozônio, porque o ozônio também é um germicida, se sabe muito disso. Também é um tratamento que se utiliza para tratamento de lesões. No entanto, Douglas, eu acho que é importante, eu ressalto muito esta questão assim, todas essas terapias, o vácuo, o laser, o ozônio, a hiperbárica, são terapias adjuvantes, não são, o vácuo é o tratamento, pelo menos por um tempo. No entanto, a gente não trata todo o tempo uma lesão com vácuo, trata por um tempo, depois para. No entanto, essas outras tecnologias, elas são adjuvantes, elas vêm para auxiliar, bem como, por exemplo, o suporte nutricional, que é suplementar o paciente para auxiliar na cicatrização. No entanto, sem manejo adequado de leito, sem oferecer o que o paciente precisa, tu falaste de oxigênio. Por exemplo, se o paciente tem anemia, eu não vou ter uma boa cicatrização, porque não está chegando oxigênio suficiente nos tecidos daquele paciente para que a gente possa trabalhar de forma adequada, né? Se o paciente não tem circulação naquele membro, eu posso colocar vácuo, eu posso fazer laser, eu posso fazer ozônio, eu posso fazer o que eu quiser. Não vai surtir o efeito. Não vai surtir porque não chega a circulação. E onde não chega sangue, não chega oxigênio, não chega nutriente, não tem cicatrização eficaz. Exatamente. Então a avaliação de tudo que está envolvido é muito importante. Muito bem. E no final do programa eu sempre peço uma mensagem profissional para esse público aqui, ó. Ótimo. Então a minha mensagem é: fazer curativo, tratar lesão de pele não é uma coisa simples, requer um olhar holístico, um olhar integral do indivíduo. Então, se a lesão não está cicatrizando no tempo esperado, se não está respondendo, procure o especialista. Viu só? Que legal, né? Como vocês aprendem com a gente. Liana, mais uma vez, muito obrigado Eu que pela agradeço. tua participação aqui no programa Fala Doctor. E a você que está nos assistindo, muito obrigado
E é para vocês mesmos que nós estamos fazendo isso, né? Proporcionar todo esse conhecimento nosso, né? E mandar para vocês. Então, tenham uma excelente noite e até o próximo programa. Aquele abraço.